Dia de eleição. Comentário de Mário Persona. Pilatos sabe que não faz sentido condenar Jesus e tenta de todas as formas livrar-se dessa responsabilidade. Por 3 vezes ele afirma que Jesus é inocente, além de dizer que Herodes pensava o mesmo. Na Páscoa, era costume soltar um prisioneiro, e é com essa possibilidade que Pilatos conta para libertar Jesus. Porém, ele acaba cedendo ao clamor popular. Acaba com ele, solta-nos Barrabás, crucifica-o, crucifica-o. Pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Isso está em Lucas 23, 18 a 23. O nome Barrabás é, na verdade, um sobrenome composto das palavras Bar e Abas. No hebraico não se usava sobrenomes, como hoje nós usamos, mas a pessoa era identificada pelo nome do pai. Daí você encontrar nomes como Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas, Bartolomeu, que é filho de Tolmai ou Timeu, e Bartimeu, o filho de Timeu. A ironia do momento é que o verdadeiro Filho de Deus está sendo trocado por uma versão pirata, Barrabás, ou Bar-Abas, ou Filho do Pai. Em diferentes passagens, Barrabás é identificado como ladrão, insurgente e homicida. Estas características são encontradas no diabo, o ladrão que vem apenas para furtar, matar e destruir, em contraste com Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Em João 10, de 10 a 11. Barrabás também prefigura o anticristo, que será aclamado pela opinião pública. E aí, você realmente acredita que este mundo tenha conserto depois de ter trocado o Filho de Deus por um falso Filho do Pai? Ao escancarar as trevas que traz no coração, a humanidade inaugura o que seria aclamado como a solução para todos os problemas da sociedade. Um sistema de governo em que a voz do povo governado prevalece sobre a autoridade do governante. Se o Império Romano é o 4º reino, forte como ferro, de Daniel 2,40, a materialização das pernas da grande estátua do sonho profético de Nabucodonosor, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, nesta cena nós temos o embrião dos pés e dos dedos daquela estátua, em parte de barro e em parte de ferro, conforme diz Daniel 2,42. Trata-se do futuro renascimento do Império Romano, que será em parte forte e em parte frágil. O ferro tipifica a mão forte do governo, porém o barro revela a humanidade. Se na prova cair uma questão perguntando quando foi que começou a democracia, pode responder que foi há 2000 anos com a eleição de Barrabás. Nos próximos 3 minutos, os judeus selam o seu próprio destino. Em outro evangelho, Jesus carrega a cruz, mas aqui nos é dito que ela é carregada por Simão de Cirene. As duas coisas aconteceram em diferentes momentos. Antes, o Senhor havia exortado os discípulos a carregarem cada um a sua própria cruz, mas certamente não falava de uma cruz de madeira, como essas que os pregadores de promessas carregam pelas estradas na tentativa de agradarem a Deus por seus esforços. Em Lucas 9, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23 e 24. A cruz era um instrumento de morte, como é a cadeira elétrica hoje. Tomar a própria cruz não significa se resignar a um sofrimento, a uma desventura. Não. Significa considerar-se morto para o mundo, porém vivo para Deus. Fui crucificado com Cristo, escreve Paulo aos Gálatas, apontando a posição que um crente ocupa agora aos olhos de Deus e do mundo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo.
Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você encontra isso em Gálatas 2:20, Gálatas 6:14 e Romanos 6:11. O cortejo era acompanhado por mulheres que lamentavam e choravam, e Jesus lhes diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Lucas 23, de 27 a 31. Tudo isso se cumprirá. Jesus é a árvore verde que veio dar fruto e foi cortada. Israel, a árvore seca, já sofreu 2000 anos de perseguição pelo que fez a Jesus, e há, porém, mais sofrimento aguardando por este povo e também pelos gentios que pisam aos pés o Filho de Deus e insultam o Espírito da graça, como fala Hebreus 10, 29. Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, gritarão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Isso está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Isso está em Lucas, capítulo 23, 32 a 33 e versículos 39 a 41. Mateus e Marcos dizem que igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Se encontra em Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32. Portanto, algo fez com que um dos malfeitores parasse de ofender a Jesus. O que o teria feito mudar de ideia? Certamente as palavras de Jesus intercedendo por seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. João e Paulo, os apóstolos João e Paulo, explicam que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Isso está em João 3, 17 e 2 Coríntios 5, 19. Nesse ladrão agora, nós vemos a conversão de um pecador. Ele é um condenado, prestes a morrer e se perder eternamente, mas não parece ligar para isso, como qualquer pessoa que pensa que escapará do juízo de Deus. Ele insulta Jesus, como muitos fazem, sem perceber que está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento e Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, como fala em Romanos 2, de 3 a 6. Porém, quando ele escuta as palavras de bondade ditas por Jesus, é como se despertasse para a exortação: será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Como diz Paulo em Romanos 2,4. Portanto, não é você, de si mesmo, quem se arrepende, como se fosse uma boa obra sua, mas é a bondade de Deus que lhe leva a arrepender-se, pois é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16:8. E uma vez arrependido, você passa a condenar-se a si mesmo, como fez o ladrão, e a justificar a Deus. Então vem o pedido de quem deposita toda a sua fé e confiança em Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Será que Jesus respondeu ao ladrão: ok, então desça daí, arrume sua vida, seja batizado, filia-se a uma igreja e depois venha falar comigo? Será que ele respondeu isso? Não. Ele apenas disse: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.